Bom, a gente vai ter uma tolerânciazinha de 5 minutos para ver se o pessoal vai entrando. Oi, Patrícia, boa noite. E por enquanto já estamos gravando. Se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, interagir de algum jeito, estamos aqui. Depois eu quero que vocês me digam se vocês estão gostando, né, do assunto, de como ele está sendo passado, se vocês têm alguma sugestão para a gente melhorar. Mas por enquanto a trilha de aprendizado tá bem superficial. A gente vai começar a mergulhar mesmo agora. Tá? Essa aula de hoje é muito legal. Gosto muito dessas duas aulas. Eu vou até adiantar uma das aulas. Tá? A gente vai dar essas duas aulas juntas porque elas fazem mais sentido juntas realmente. E se preparem, como diria Samuel L. Jackson em Jurassic Park, hold on to your butts. Apertem os cintos que a gente vai começar. Bom, vou me adiantar. Né? Acho que o pessoal vai entrando. Essa aula vai ficar gravada também, então vocês vão conseguir acessar isso em outro momento. E agora, pessoal, nós vamos conversar sobre farmacobotânica. Na última aula, a gente deu uma introduçãozinha sobre. Vou até abaixar aqui o volume. Na última aula, nós demos uma introduçãozinha sobre medicações de origem vegetal, como entender uma medicação de origem vegetal. Nós vimos que nós precisamos padronizar, e isso é uma dificuldade, é um desafio dentro dessa indústria, a padronização. Quando então nós submetemos a medicação derivada da planta cannabis para um processo de purificação e de padronização, nós temos então como entender aquilo que está ali como um remédio. Tá? E agora a gente vai mergulhar no universo da própria planta. Até agora a gente não mostrou muito sobre cannabis. Essa é uma aula que a gente vai falar só da planta mesmo, né? Sobre a farmacobotânica da cannabis. Nosso conteúdo foi construído em cima desses artigos, né? Sobre aonde são produzidos os canabinoides e sobre os componentes da planta e também no livro de Fundamentos de Farmacobotânica. A gente precisa introduzir alguns fundamentos de farmacobotânica para a gente. Esse outro artigo também que fala dos metabólitos secundários. Vocês vão ouvir falar de metabólitos secundários bastante, principalmente hoje, tá? E os canabinoides nada mais são do que esses metabólitos secundários, né? A produção do metabolismo secundário das plantas. Então, nós agora vamos mergulhar na farmacobotânica, entendendo a cannabis sativa, uma planta que é, né, do reino planta, obviamente. Ela é da divisão das gimnospermas. Ela é da classe das eudicotiledôneas, das plantas que têm dois ramos principais verdadeiramente. Da subclasse Rosidae. Então ela é da subclasse Rosidae, e isso quer dizer que cannabis tem um parentesco com as rosas. É da família Cannabaceae. Ela é do gênero Cannabis e da espécie Cannabis sativa L. E aqui nós temos a taxonomia da planta cannabis sativa. E, e é interessante que a gente entenda que a espécie de planta ela é realmente única. Ela tem algumas familiaridades, mas é uma espécie que realmente se destaca principalmente morfologicamente. Ela é bem distinta formologicamente das primas, né, das próximas plantas perto dela. Então, o gênero cannabis, no contexto histórico, tem uma classificação bastante discutida. Contudo, por não haver barreiras para a hibridização bem-sucedida dentro do gênero, tá? Eu consigo ter interações de vários indivíduos gerando descendentes férteis, e esses indivíduos vão hibridizar, eles vão se miscigenar, tá? Eles cruzam, geram descendentes férteis e geram uma mistura. Tá? Todas as populações de cannabis são consideradas uma única espécie. Não são espécies diferentes, nós podemos dizer que são raças diferentes, talvez, tá? E a isso tudo a gente vai dar o nome de cannabis sativa L. Taxonomicamente falando, nós podemos, né, imaginar que as cannabis que nós temos hoje, as plantas hibridizadas, elas vieram de quatro descendentes em comum. Dois desses descendentes nós conhecemos, que é a cannabis variedade sativa e a cannabis a variedade índica, que nós vimos lá na aula de história da cannabis, que
que elas vêm de regiões distintas. Quando essa espécie de planta ganha uma latitude superior, ela vai se diferenciar para se adaptar àquele clima, tornando-se uma espécie, uma subespécie diferente da mesma espécie. Nós temos também variedades silvestres, tá? Variedades espontâneas e a caferistânica. Né? Essas duas variedades, elas são silvestres, elas foram encontradas na natureza, né? E aí o pessoal não sabe se realmente ela é 100% silvestre ou se ela é apenas uma das variedades ancestrais que nós temos por aí. Mas hoje nós temos uma hibridização, nós já mencionamos essa hibridização, que é através dela que os canabinoides que nós conhecemos hoje, né, os canabinoides, vamos dizer, mais raros, menos conhecidos, hoje é possível a gente conhecê-los através dessa hibridização. Tá? E essas duas subespécies, tá? As duas variedades que nós temos uma variedade de cannabis, que ela é mais propensa a fabricar derivados, tá? Medicações, ela é muito boa em produzir metabólitos secundários. E nós temos uma variedade, essa variedade ela ganha o epônimo de cânhamo, tá? Que é mais eficiente em fazer fibra, em fazer outras matérias que não esses metabólitos secundários. Então nós temos sim diferentes plantas fazendo diferentes coisas e nos dando diferentes matérias-primas. Tá? O primeiro grupo são de umas plantas originadas da Europa em latitudes nortenhas, com potencial tóxico relativamente limitado. Essas plantas não são eficientes em produção de metabólitos secundários. Tá? E elas foram selecionadas particularmente pelas qualidades agronômicas, pelas qualidades industriais, a produção de fibra, produção de óleo. A semente da cannabis produz um óleo muito rico em ômega 3 e ômega 6, que são as matrizes dos nossos endocannabinoides. Se vocês lembram lá da aula dos endocannabinoides. Tá? E o segundo grupo de planta com potencial intoxicante. Aí é um outro tipo de subespécie que é muito mais eficiente em fabricar metabólitos secundários, canabinoides, terpenos, flavonoides. E aí essas plantas, elas têm uma origem ali de latitudes mais ao sul, Índia e Afeganistão. Então nós temos geologicamente essa diferença e morfologicamente também nós vamos ter. Mas de descrição botânica, a cannabis é uma planta de ciclo anual, ou seja, ela nasce, ela flora e ela morre. Ela é uma erva que ela faz isso, então ela tem um ciclo anual de vida. Ela nasce, se desenvolve, reproduz e morre, tá? Então, todas essas plantas que vocês estão vendo aí é de uma plantação da Aliança Medicinal, que é uma associação lá de Olinda, aqui do lado, tá? A gente está em Campina Grande. A Aliança Medicinal é uma associação que faz isso, e essas plantas são plantas clones. Eles germinam uma planta bem bonita, de uma genética escolhida, de uma genética selecionada, e é importante que a gente lembre também que cada genética vai me dar um padrão de canabinoides diferentes. Então, eles têm uma genética alvo, eles germinam essa semente, eles escolhem aquela planta que foi a planta mais interessante e realizam a clonagem dessa planta. Tá? Então, todas essas plantas aí vieram de uma mesma mãe, de uma mesma origem. Tá? E é um ciclo anual. Nós podemos impedir a flora, a gente pode, de vez em quando, as mães, de onde a gente cria esses clones, nós podemos cortar um pedacinho delas e impedir elas de entrar em floração, tá? E aí ela vira uma mãe, né? Ela vira uma matriz que vai gerar vários clones. Então, ela é uma planta que necessita de iluminação de um ambiente ensolarado com a maior quantidade de luz possível, um ambiente aberto ou com circulação de vento proeminente para o seu desenvolvimento correto. E o que nós conseguimos hoje é controlar essas variáveis, tá? Se eu deixo ela em um ambiente aberto, essa genética, essa planta, ela pode variar de produtos, de subprodutos de metabólito secundário. A cannabis sativa é uma planta que é muito sensível a esses diferenciais, tá? E ela pode realmente fazer um outro produto frente a um outro estímulo. Então, o jeito que o pessoal encontrou foi controlar essas variáveis. Os cultivos, geralmente, que são mais replicáveis, eles são em condições controladas, como essa condição entre portas, indoor. Tá? A plantação da Aliança é em containers, então eles prepararam ali um galpão deles lá em Olinda para fazer essa plantação e fornecer o tempo de luz
O tempo de vento, né, tem ventiladores aí no teto, tem um sistema de exaustão, tem um sistema de ar-condicionado que controla a temperatura exata, esse sistema de iluminação deles fornece uma quantidade exata de iluminação e eles conseguem otimizar então as colheitas e padronizar o que cada planta dessa vai conseguir extrair, tá? E aí, se vocês se lembram, nós temos plantas com morfologias diferentes. Cada genética, cada hibridização vai apresentar uma morfologia diferente e nós conseguimos também imaginar que cada genética vai me fornecer um perfil de canabinoides diferentes que vai ser específico daquela mistura. Inclusive, na cultura canábica tem um canal no YouTube que chama Strain Hunters, caçadores de cepas, por assim dizer. Um pessoal, acho que da Holanda, que eles passavam assim, passaram a vida inteira procurando plantações de maconha ao redor do mundo para pegar as sementes e catalogar as subespécies, as hibridizações. E esse trabalho desse pessoal hoje, obviamente, ao longo dos anos, eles fizeram isso durante mais de uma década, eu acho. E hoje nós temos um banco de sementes com genéticas catalogadas de diversas localidades do mundo. Cada uma dessas genéticas tem um perfil de canabinoides diferente. E isso abre também um potencial para tentar entender o que cada uma daquelas plantas pode oferecer de perfil, tá, terapêutico. Cada uma delas vai ter um perfil diferente. E estudar esses perfis é bem interessante, tá? Estudar essas genéticas é um processo divertido, vamos assim dizer. Mas, lembrem-se, é por causa dessa hibridização que nós temos os canabinoides que nós conhecemos. Olha aqui mais uma parte da diferença morfológica entre as duas subespécies, tá? A subespécie medicinal, ela é mais rica em substrato de floema e xilema, que é o sangue das plantas, tá? Então, ela precisa aqui de um conduto um pouco mais robusto para passar o tanto de nutrientes e entregar esses nutrientes para a produção de metabólitos secundários. Já a variedade do cânhamo é bem mais eficiente em fabricar fibras, ela é bem mais carnosa de fibras, tá? E é com essas fibras que a gente consegue tirar elas e fazer um tecido muito resistente, um tecido leve, resistente, e que pode ser aproveitado pela indústria para fazer corda, para fazer roupa, para fazer meia, para fazer bolsa, né? Hoje nós temos uma variedade de produtos com tecido de cânhamo. Então é mais uma das diferenças morfológicas aí entre essas variedades. A cannabis, ela é uma planta dioica, ou seja, ela tem os dois sexos bem definidos. Mas é muito comum o hermafroditismo. As plantas fêmeas são as plantas em que a indústria se interessa mais, porque é a planta fêmea que produz as inflorescências e é nas inflorescências que estão os canabinoides, né, os metabólitos secundários. Se eu tenho uma planta macho no meio das minhas plantas fêmea, ela vai polinizar a minha planta fêmea e pode gerar um hermafrodita. Eu posso misturar ali as duas coisas. Então, a gente retira as plantas macho, a gente despreza as plantas macho e fica só com a colheita das plantas fêmeas, tá? Porque ela pode hermafroditizar. Ela pode apresentar os dois sexos e isso é visivelmente uma diferença que a gente consegue encontrar. O cotovelinho com essa flor pendente é o cotovelo do macho. E ela é hermafrodita, é quando nasce um botão de inflorescências desse cotovelinho, né, do da esquerda, só que ele é ascendente, ele nasce para cima. Então a gente consegue ver esse hermafroditismo. E, é igual eu disse para vocês, é das inflorescências da planta fêmea que se extraem os fitocannabinoides. Isso tem que ficar claro para vocês. Muitas pessoas ainda acham que é da folha, porque a folha da maconha é que todos conhecem como o representante da maconha, tá? Mas não é da folha. As folhas até vão ter uma quantidade significativa de produção. Algumas folhas vão ter, tá? As folhas mais próximas das inflorescências, mas é realmente nas inflorescências uma maior quantidade. As folhas não produzem tanto, tá? Elas produzem também, mas produzem muito pouco. A cannabis, né, como a gente já disse, é uma planta dioica e isso é a representação das inflorescências de cannabis. São frutos muito cheirosos, tá? São pseudofrutos, tá? É uma inflorescência, é algo entre um fruto e uma flor. O aroma
dessa planta em inflorescência é uma coisa que incensa realmente o quarteirão, tá, pessoal? É igual uma dama da noite, por exemplo. É realmente um aroma muito forte. Daí, o pessoal que faz o plantio, né, de cannabis ilegal tem um trabalho muito grande para esconder o cheiro, para esconder realmente esse aroma que é bem proeminente, tá? E quem planta cannabis, eu acho que aqui no grupo deve ter alguém que planta sua própria cannabis, sabe que é um aroma muito forte, é um aroma que realmente ele não obedece muito geograficamente àquele local que ele está, ele incensa mesmo. E são brotos muito cheirosos e muito bonitos. Comumente chamados de botões, a gente pode chamar de camarão, tem gente que chama de camarão, porque eles ficam ali com o formato de um camarão, ou buds, né? Buds é uma nominação americana. Agora a gente vai entrar mais especificamente em como a cannabis ela consegue fazer os canabinoides. Porque é interessante a gente saber. Nós descobrimos como o nosso corpo fabrica os nossos endocannabinoides. Agora a gente vai ver aonde a cannabis consegue fazer os fitocannabinoides dela, né? E qual é o propósito que ela fabrica, né? Ela não simplesmente não foi programada para ser uma farmácia no formato de uma planta. Tá? Ela fabrica isso para se defender das circunstâncias ao redor dela, circunstâncias ambientais. E se vocês pegarem esse gancho, o nosso sistema endocannabinoide, ele não é o nosso sistema de resposta a mudanças ambientais, não é? A planta cannabis sativa tem exatamente uma saída muito parecida com essa. Então, o sistema fitocannabinoide da planta produz os fitocannabinoides frente a uma agressão, frente a um estímulo, que pode ser a falta de luz, pode ser o excesso de luz, pode ser o excesso de água, pode ser a falta de água, pode ser qualquer estímulo ambiental. Então, eu gosto de chamar, e é bom que vocês conheçam, de evolução convergente, porque são reinos diferentes, espécies diferentes de reinos diferentes, que conseguiram encontrar uma solução muito similar com moléculas muito similares. A gente já viu que elas são muito parecidas. Mas vamos lá. A síntese dos fitocannabinoides acontece aqui, nos tricomas. Os tricomas são os órgãos que a planta começa a secretar, são órgãos especializados que vão produzir, né, que vão fazer o metabolismo secundário dos fitocannabinoides. Os tricomas eles estão presentes na superfície das folhas, na superfície das inflorescências, e é nele que vai ser feito o metabolismo secundário. Eles vão produzir os fitocannabinoides. A resina que é produzida neles é pegajosa e tem função de sobrevivência. Tá? É uma sobrevivência, é uma defesa natural contra fungos, contra insetos, contra herbívoros, e ela tem um efeito de protetor solar natural que protege, que interage com os raios ultravioleta. E quando nós formos falar de síntese dos fitocannabinoides, a luz ultravioleta vai ser muito importante, tá? Então, se eu tenho esses tricomas expostos à luz, eles são o primeiro filtro à luz da planta, elas vão absorver a luz ultravioleta e a luz ultravioleta vai fazer parte, né, do metabolismo, da síntese dos fitocannabinoides, tá? Quanto mais resina, quanto mais tricomas a planta tiver, mais saudável ela é. Então, é uma adaptação natural que ela chegou. Quanto mais ela produz, mais saudável é a planta, mais longe ela vai chegar. E talvez seja um mecanismo adaptativo que a cannabis conseguiu para se manter manter uma relação de dependência com a gente, talvez. Tem pessoas que teorizam isso. Que nós conseguimos ver micrografias eletrônicas até com alta resolução dos tricomas, e nós temos os tricomas glandulares, que eles parecem esse cogumelinho aqui, são esses que parecem um cogumelo, que tem uma cabecinha, tá? E os tricomas tectores, os tricomas não secretores, que são esses tricomas que parecem um fiozinho de cabelo, tá? Que eles são mais afiladinhos. Eles não conseguem produzir porque eles não têm a cabeça, tá? O órgão para a produção. O metabolismo primário da planta é aquele metabolismo da fotossíntese, de gerar energia, tá? O metabolismo secundário é, então, a produção desses precursores inorgânicos.
As plantas usam esses precursores inorgânicos, a gente vai entrar nesse assunto agora, e sintetizam uma diversidade de produtos que agem como aromas, que agem como resina, que agem como proteção. Esses metabólitos secundários têm função orgânica dentro do meu organismo de humano, de ser humano. E a cannabis, ela consegue sintetizar cerca de 480 compostos diferentes como metabolismo secundário, tá? E já foram identificados diferentes classes químicas. As mais importantes para a gente aqui vão ser os terpenos, e talvez seja a primeira vez que a gente está falando de terpenos, então anota no glossário de termos novos e importantes para o assunto a seguir, os terpenos. Os terpenos, eles são parte das substâncias aromáticas que a cannabis consegue secretar. Os óleos essenciais, né, da aromaterapia, por exemplo, utilizam dos terpenos. Os terpenos são essas substâncias aromáticas, tanto na sua estrutura quanto na sua função, tá? No seu comportamento químico e físico. Terpenoides são importantes também, que são derivados de terpenos. Os flavonoides são as moléculas que conferem sabor e aroma para a cannabis. Cada cannabis tem um aroma diferente, é mais ou menos igual ao vinho, tá? Do mesmo jeito que tem buquês diferentes, existem aromas diferentes em cada genética diferente. Os canabinoides, que a gente vai conhecer a fundo alguns deles, os estilbenoides, liganinas e os alcaloides. Alcaloides são substâncias que geralmente são psicoativas no corpo humano, que interagem com serotonina, com dopamina e com o eixo todinho da sua glândula pineal, tá? Essas substâncias são as mais interessantes e elas vêm do metabolismo secundário da cannabis. A produção dos canabinoides aumenta em plantas sob estresse biótico ou abiótico. Então eu consigo saber como esperar uma interação com a cannabis e saber o que essa interação vai me fornecer. Eu posso, em algum momento, estressar aquela planta para que ela consiga produzir um certo tipo de canabinoide na hora certa, tá? Então isso é algo que o pessoal lá das plantações tem de tecnologia já, consegue interagir bem com a cannabis e extrair alguns canabinoides específicos frente a essa modulação, tá? E cada variedade genética irá produzir um perfil diferente. Eu adoraria que isso ficasse claro para vocês, porque é quase como tratar a cannabis como vinho, eu já mencionei. Cada vinho vai ter um buquê, vai ter um aroma, vai ter um gosto diferente, do mesmo jeito que cada cannabis vai ter um perfil aromático e de gosto diferente. Uma coisa importante que essa imagem muito bonita traz para a gente é que, se vocês repararem aqui, tem alguns dos tricomas, eles estão amarelados. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Ele fica amarelado quando ele está maturado, quando ele toma luz ultravioleta suficiente e então ele produz THC e CBD. Essa cor amarelada, essa cor ali âmbar, ela é a cor de, ok, estamos prontos, né? Os canabinoides estão aqui para serem colhidos, para serem utilizados. É por isso que a cannabis in natura que a gente consegue comprar e consegue ter acesso, geralmente ela tem uma coloração um pouco mais âmbar nas suas folhas, tá? É exatamente por isso. Isso significa que aquele tricoma está pronto. Os canabinoides foram feitos, tá? E agora a gente fala um pouco da síntese dos metabólitos secundários, porque vai ser extremamente importante para entender como que os canabinoides são feitos, tá? Na química orgânica, eu não sei se vocês lembram de química orgânica lá do ensino médio, tá? Mas na química orgânica nós temos alguns tipos de ligação diferentes. As ligações entre as moléculas de carbono, elas são específicas e é uma coisa muito interessante que toda a química orgânica, para mim, ela sempre foi preguiçosa, tá? Preguiçosa no sentido de que é a lei da menor energia, é a lei da maior eficiência, se você assim puder entender, tá? Então, nós temos que entender o jeito com que essas moléculas se ligam, pois assim a gente vai conseguir entender como que os terpenos são formados, como que os canabinoides são formados, ok? Nós temos aqui a unidade básica de formação de tudo que vem de metabólito, que é o isopreno. O isopreno são 5 carbonos, é uma unidade, é uma molécula que tem 5 carbonos e ela é representada
por essa fórmula, por essa estrutura química, tá? Os compostos derivados do metabólito secundário da cannabis, eles são derivados isoprênicos. Eles obedecem à regra do isopreno, tá? Então nós podemos dizer que os canabinoides são rearranjos terpenofenólicos. É como se eu rearranjasse as pecinhas de Lego para dar uma substância diferente, tá? É mais ou menos isso que é. Então nós temos as regras de síntese dos processos terpenofenólicos, tá? E isso vai acontecer novamente aqui, ó, dentro da cabecinha do tricoma glandular. Só para fechar isso para vocês. É muito legal a gente conseguir entender um pouco de farmacobotânica, de entender celular, a nível celular, como uma planta consegue sintetizar algo, tá? É um nível de conhecimento interessante para a gente perder um pouco do medo. É uma substância natural, a gente entende como que ela é formada, nós entendemos a síntese, nós entendemos a degradação, e isso nos traz um pouco mais de segurança, isso nos traz um pouco mais de nível de evidência. E isso vai fazer vocês entenderem a especificidade e o grande nível de atividade que a cannabis consegue trazer com os meus sistemas, tá? Não são só os canabinoides, que talvez sejam por eles que vocês estão aqui querendo aprender cannabis, tá? Não é só o canabinoide que vai ter função orgânica, que vai interagir com o receptor dentro do seu corpo. Os terpenos também têm funções, às vezes, até mais fortes, um agonismo com receptor, às vezes, mais forte que os canabinoides. Então, eles vão ter um papel chave em toda a parte medicinal, em toda a parte terapêutica, tá? Com os perfis de terpeno também, que nós vamos trabalhar para lidar melhor com algumas doenças, tá? Tem algumas doenças, como o Alzheimer e o Parkinson, por exemplo, que interagem muito bem aqui com o mirceno, com o cariofileno e com o linalol. Não sei se tem o linalol aqui, não estou vendo, tá? Mas interage muito bem com um perfil específico de terpenos, onde esse perfil de terpenos já foi provado ser adjuvante no tratamento dessas doenças, tá? Não apenas dos canabinoides. Esse também é um nível que nós temos de conhecimento hoje, de entender que talvez quando a resposta terapêutica não é a que eu espero, eu posso adicionar um perfil de terpenos ou eu posso escolher uma marca, eu posso escolher uma fonte que me dê um perfil de terpenos acertado, específico para cada tipo de patologia, tá? Porque, volto a dizer para vocês, vocês ainda vão entender melhor essas interações, mas terpenos, flavonoides e canabinoides interagem juntos naquele fitocomplexo, naquele extrato que está dentro de um frasco, que possui diversas propriedades terapêuticas, né? Que a gente viu na aula passada, que a gente dá o nome de fitocomplexo. Então, pessoal, começamos a entender que os terpenos vão ter uma parte importante nisso daí, que vão ter uma função bem interessante e importante, e que esses terpenos são também estruturas mais simples que os canabinoides. É como se os isoprenos fossem a menor peça de Lego. O terpeno, as estruturas terpenofenólicas, são as peças um pouco maiores, e de peças um pouco maiores juntas, nós temos os canabinoides. Obedecem à mesma regra de formação, mas são moléculas um pouco mais complexas. E por serem mais complexas, elas vão ter uma diversidade de rearranjos muito alta, tá? E, entendendo isso, para hoje está bom. Eu acho que agora nós vamos dar início a uma nova fase de entendimento sobre o que são canabinoides, tá? Como eles interagem no nosso corpo. Nós falamos teoricamente sobre o sistema endocannabinoide e agora nós vamos conseguir entender como cada canabinoide começa a interagir com os meus sistemas. E isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, com esse conhecimento que vocês têm hoje, eu já disse aqui, a gente vai emendar a próxima aula, eu vou dar ela agora para a gente ver se ganha um pouquinho mais de tempo. E faz muito sentido a gente continuar esse raciocínio agora, tá? Então, vou tomar uma aguinha aqui, porque a próxima aula nós vamos falar sobre terpenos e fitocannabinoides, bem especificamente sobre eles. E é aqui onde vocês vão ser apresentados formalmente a cada canabinoide interessante que nós temos evidência científica para trabalhar hoje, tá? Vou parar aqui a gravação dessa aula para a gente ter essa aula interrompidinha enquanto eu troco o slide também, tá? Até já já.